Bom, agora eu vou explicar a nossa main, né? Que basicamente o que? Aqui tem as importações da main. Aí a gente vai ler os dados de um arquivo entrada, que Isaac vai explicar. Aí eu vou falar basicamente como é que faz o funcionamento. Apesar que nós dois implementamos a main juntos, a gente fez uma divisão. Um explicava rodando, um explicava a main. Aí basicamente o que? Aqui a gente lê o arquivo, entrada.txt, registra os pontos dos grafos, no caso os vértices, onde vai ser, tipo os postos de gasto, posto de coleta e o grafo do negócio, né? Aí a gente define as entradas que a gente vai receber no nosso código, que seria a capacidade em litros do caminhão, a quantidade de equipes por caminhão, equipe de brigadistas, de três pessoas, três equipes, cada caminhão vai ter três equipes, o tipo tempo, 8 horas em minutos, e o intervalo de propagação, né? Aí basicamente aqui a gente tem um primeiro print, que é basicamente só vai printar tipo onde está pegando o incêndio, que a gente vai ler no nosso arquivo, os pontos que já começam pegando fogo, o posto de brigada e os pontos de água. Aí a gente vai ter uma inicialização aqui, que é basicamente o que? Para ler a lista de adjacentes e iniciar. E para também receber e enviar os recursos que os caminhões têm, né? Aí vamos continuar aqui, né? Aí aqui a gente vai começar o processo de simulação. A gente vai ter um tempo decorrido, vai ter uma lista de versos que vão ser salvos e sucesso. E basicamente aqui a gente começa a simulação como assim. A gente vai ter tipo o progresso da simulação, o tempo em minutos. Aí a gente vai ter um tipo queimado antes e que é basicamente os versos que já vem queimando, entre aspas, que eu posso dizer, e a gente vai também fazer a verificação e a gente vai ter, tipo assim, os versos para qual vai se propagar, que a gente vai chamar a função para poder propagar o fogo. No caso, é propagar para todos os vizinhos direto na primeira interação já. E esses vértices completamente queimados é basicamente o seguinte: quando um vértice ele pega fogo, a gente tá chamando ele de completamente queimado. A gente usou isso para poder validar para ele não, tipo assim, espalhe de novo para um verso que esteja totalmente queimado, tá ligado? Que já foi completamente queimado. Porque sem essa implementação a gente tava acontecendo ali o fogo propagar para versos que já queimaram, que já começaram o incêndio, né? Aí aqui é basicamente um for para fazer a movimentação das equipes, tipo, que a equipe vai proteger o vértice quando o vértice não pode ser queimado, né? Aí aqui a gente basicamente vê a tempo da ação dos caminhões, né? Como os caminhões se praticam, né? Aí basicamente o que? O primeiro caminhão vai sair para apagar o verso do caminhão mais próximo e ele vai apagar, pum, em 10 minutos, como a gente já tinha definido lá. Aí se não, ele vai reabastecer, se necessário, ele vai reabastecer. Aí vai ter um tempo que ele vai gastar, né, para reabastecer. Aí depois ele vai encontrar outro incêndio mais próximo e vai verificar se precisa reabastecer, né? Aí ele vai ver, vai pegar a distância, vai usar o Dijkstra para calcular e vai se mover para o alvo. Então ele vai, depois que ele vê se tem, tá pegando fogo no 4. Então ele vai chegar aqui, vai descobrir que tá pegando, vai pegar o menor caminho até o 4 e o caminhão vai se deslocar até o 4. Aí aqui é terminando isso. Aí o que temos o avanço do tempo com base na ação mais longa. Vamos ter os três caminhões. Vamos dizer que um demore 30 segundos para ir até 30 minutos para ir até um local, o outro 20 e outro 40. Quando a gente for printar e isso na execução, o nosso tempo vai atualizar com base na interação mais demorada. Então ele vai, tipo assim, se for 40, tipo, no minuto 40. Se for no outro for 30, no minuto 70 e assim por diante. Aí é basicamente a gente colocou esse time-lapse para na hora que a gente for printar, ele dá uma ideia de uma pequena pausa para entender que as ações vão acontecendo 1,72 depois no tempo. Aqui é para printar os vértices que os caminhões apagaram. E aqui é para fazer a verificação se os vértices foram apagados ou não. Pega o que queimou antes com os vértices que estão queimando, né? Aí aqui é só print, para printar basicamente o relatório, né? O verso foi curtido e qual, quantos versos foram salvos, quantos versos foram queimados, qual verso foram salvos, o tempo ativo, a equipe, os recursos utilizados. Aí, apesar do tempo ativo, ele vai contar também o tempo máximo até da, tipo assim, vamos dizer que o caminhão vá até o vértice 10, que é o último vértice que está pegando fogo, e ele demora 40 minutos. E outro caminhão chega lá e apaga num tempo menor, e o nosso tempo ativo ele vai contar esse tempo de 40 minutos que até o último caminhão chegar lá, tá ligado? Aí ele vai estar um pouquinho diferente do tempo ativo do caminhão. Isso aqui é o tempo ativo total de todos os caminhões, basicamente. Aí basicamente o resumo bem por cima é isso do main.